E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem inteirado hoje, tá? Matéria principal, que é? Japão está sendo acusado de novo, tá? Mais uma vez, de manipulador cambial. Sim, o Japão já esteve na lista dos Estados Unidos, foi retirado e voltou para a lista de manipuladores cambiais. Já vou trazer isso para você como matéria principal, tá? Matéria de atualização, índice de preço do consumidor aqui do Japão, já para você ter uma ideia, tá, de como está escalando como é que se fala? A inflação aqui no Japão. Tá? Como é que está subindo, como é que a coisa está ficando esquisita. E o Japão está dando indícios que ele vai começar a mudar a sua política para vistos de trabalho. Japão, olha aqui o que você quer dizer. Que ele vai começar, tá, a pedir Nihongo. O Japão está começando a mudar isso. Tá? Por que eu estou falando isso? Mudou, tá, aquele visto de trabalho de como é que se fala? Estagiário técnico, tá? Para esse outro nome que eu não lembro agora qual que é do, como é que se fala? De competências específicas, tá? Que o visto esse visto novo. Só que o governo ele tá falando ali que ele vai começar a encorajar as empresas que fazem o despacho das pessoas para o Japão a mandar esse povo a estudar antes de vir. Tá? Então eu já vou trazer isso para você já também como atualização. Então você vê que quando o governo japonês ele começa a mostrar certos sinais, sinal que alguma coisa com o tempo muda. Sempre foi assim na política do Japão. Quem acompanha a política do Japão e a parte de vistos sabe que sempre acontece isso. Sempre dá algum, como é que se fala assim, algum movimento antes para ver como é que fica, para ele depois jogar a pancada final. Tá? Isso aqui é um dos sinais. Tá? Então vamos lá, matéria principal de novo aqui, né? Para poder parar com essa enrolação. Olha só, escuta só. Assim eu passo vergonha, né? 監視リストは大幅な対米貿易黒字や多額の経常黒字、それに為替介入を継続的かつ一方的に行っているという3つの基準のうち2つに該当する国と地域が指定されます。アメリカ財務省は日本が大幅な対米貿易黒字と多額の経常黒字という2つの基準に該当したとしています。一方、外国為替市場での記録的な円安を受けて日本政府日銀が実施したドル売り円買いの市場介入をめぐっては透明性が確保されていると指摘しています。 Pois é, o Japão está sendo acusado de manipulador cambial. Isso, da outra vez que eu gravei esse vídeo falando sobre manipulação cambial, que alguns países faziam, a China na década de 80, 90, para poder crescer, ela fez muito isso. Rapaz, mas deu uma confusão no outro vídeo que eu gravei assim, porque apareceu meia dúzia falando: esse negócio de manipulação cambial, isso não existe. Isso aí é, como é que fala? Fonte da sua cabeça. Tá aí, ó. Eu canso de provar por A mais B certas coisas. Só que tem pessoas que elas não estudam. Elas não estudam, elas acham que o mundo vive na cabeça delas. Não é porque as coisas não acontecem na cabeça delas que as coisas não existem. As coisas existem. Tá? Simples assim. Independente da pessoa imaginar ou não, certas coisas estão acontecendo. Da mesma forma que eu nunca imaginei que eu veria certas coisas que estão acontecendo. Tá? Da mesma forma que tem pessoas que moram aqui no Japão há muito tempo que já falaram comigo: ó, eu nunca imaginei que esse tipo de coisa fosse acontecer. Tá? Naquele momento ali que ela estava falando, estava acontecendo. Então é complicado certas coisas, sim. Por isso que eu falo, toma cuidado, abre a mente, expande a mente, né? Porque muitas coisas que nós acreditamos não ser possível, elas acontecem. E isso aqui é uma delas. Tá? Eu canso de falar que a política do Kishida não é uma política boa. Mas isso aqui, como é que se fala? Já vem de outros, como é que se fala assim? Outros governos, tá, do Japão. Não é essa nhaca que não é exclusiva
do Kishida, tá? Mas vamos lá. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um relatório analisando a política monetária de cada país e, mais uma vez, adicionou o Japão à lista de observação para verificar se há manipulação cambial que induza intencionalmente a depreciação da moeda. Japonês, o que isso quer dizer? Que os Estados Unidos ele acendeu uma luz amarela em relação ao Japão. Isso dá, como é que se fala assim, repercussão? Dá. Só que, como ele está numa lista de observação, não é tanto. Mas ainda assim dá. O que acontece? Certas, como é que se fala assim, negociações são feitas assim, com mais rigor, não é tão relaxado. Tá? Da mesma forma que aquela ideia de cliente preferencial é bom, né? Preferencial, ela é descartada. Então, vai passar, como é que fala assim, vai demorar um pouco mais para fazer certos trâmites, porque tem, como é que fala assim, fazer uma verificação mais pesada. As negociações em questão de valores anuais, sim, tem valores anuais, tá? O Japão e os Estados Unidos, ele tem um acordo que muita gente desconhece, tá? Mas esse acordo, ele limita, tá, a quantidade que um país pode ganhar em relação ao outro. Sim, existe esse tipo de coisa. Então, como é que se fala? A partir da hora que o Japão começa a extrapolar esse ganho, os Estados Unidos ele acende a luz amarela. Tanto que na época do Trump, isso deu um rebu, porque o Japão ele ganhou muito com a exportação na época do Trump. Tá? Só que o Trump, na hora que ele viu o resultado, ele falou, não, pode parar. Então ele começou a cortar literalmente as exportações do Japão. Tá? Como é que ele pode cortar as exportações do Japão? Simplesmente mandando as empresas dele pararem de importar. Tá? Os Estados Unidos parar de importar as coisas. Então o Trump ele fez isso. Tá? Então, para poder segurar o Japão, e nisso foi, como é que se fala assim, refazendo essa listagem. E o Japão estava nessa listagem nessa época também, tá? De manipulador cambial. Então tem certas práticas que as pessoas desconhecem, tá? De mercado. Mas isso existe e existe esse acordo entre os países. E os Estados Unidos está começando a perder, tá? Em relação ao Japão. Por isso que os Estados Unidos já pisou no freio ali. Tá? Só apesar que tem certas práticas que o governo japonês que realmente pode ser considerado manipulação cambial. Tá? Igual essa parte do iene. Só dele não tentar jogar uma taxa de juros, nem que seja simbólica, para segurar de alguma forma o aumento do dólar no Japão, já pode ser considerado manipulação cambial. Porque a China fez muito isso. Tá? Na década de 80, década de 90, princípio de 2000. Aí foi depois passou um pouquinho do princípio de 2000, que a China começou a dar um boom, aí ela parou com isso. Mas até nesse momento ela fazia isso. Porque naquela ideia, tá? Porque existe aquela ideia que se a minha moeda estiver alta, eu sou favorecido em alguns pontos. Aí entra aquela ideia de 1980, 1990 que é válida. Naquela época. Hoje você vê que eu já estou provando para você em vários vídeos, em vários relatórios econômicos, que essa ideia não é mais válida. Porque problemas que não tinha na década de 80 e 90 hoje aparecem. Por isso que eu falo que tem que haver, como é que se fala assim, uma atualização dessa parte econômica. Só que essa ideia do dólar mais alto em relação ao iene, que traz certos benefícios, isso ainda, para algumas cabeças, isso é válido. Tá? Só que nesse caso aqui dos Estados Unidos, ele não é. Eu vou provar para você o porquê. Continuando aqui. No dia 20, tá? O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos apresentou ao Congresso um relatório semanal que analisa as políticas cambiais dos parceiros comerciais e tornando público o seu conteúdo. Tá. Deixa eu só mexer aqui para o computador já não entrar em stand-by, porque se ele entrar eu tô lascado, como é que se fala?
Aí vai ser pior para mim. Mas continuando aqui. É aquela velha história, o computador tá antigo, tá? Por isso que eu sempre tô pedindo ajuda, assim, em vários vídeos para as pessoas, quem puder, tá? Fazer uma doação no Valeu Demais, ou se inscrever como membro, para mim poder conseguir trocar esse computador. Né? Porque assim que eu trocar esse computador, a coisa melhora para todo mundo. Eu consigo fazer vídeos mais elaborados, com gráficos, etc. Porque o problema do computador aqui é a renderização. Ele demora demais para renderizar. Então qualquer vídeo que eu faço, quando eu faço as alterações e preciso colocar ele para renderizar, para formar um novo vídeo, leva-se dependendo dias. Para você ter uma ideia como é que a criança é antiga, é velha. Então não compensa mais. Por isso que ultimamente eu só gravo diretamente e já mando, sem manipulação nenhuma. Por isso que tem uns vídeos assim, eu não consigo nem cortar os erros que eu falo, assim, alguma outra coisa, porque não dá para mim fazer manipulação de vídeo. Tá? A forma que eu gravo, eu já mando. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Por isso que eu peço sua ajuda. Se puder, tá? Faça uma doação no botão Valeu Demais ou se inscreva no canal, por favor. Né? No caso assim, como membro. Continuando. O Japão foi colocado numa lista de observação para verificar as políticas macroeconômicas e se existe manipulação cambial que induza intencionalmente a depreciação do iene. Vou ler de novo, tá? Por quê? Muita gente desconhece essa parte aqui e é para ver se a gente frisa e entra no cérebro dessas pessoas. Não estou falando que pode ser o seu caso, tá? Mas tem muita gente aí da cabeça, como é que fala assim, complicada, tá? Que parece que falta cérebro. Vamos ler de novo. O Japão foi colocado em uma lista de observação para verificar as políticas macroeconômicas e se existe uma manipulação cambial que induza intencionalmente a depreciação do iene. Sim, isso com certeza. Tá. Uma delas, o que é? A pessoa falar demais. Igual no caso, um ministro ele fala demais, aí gera especulações. O Eda é mestre para especular. Então o Eda ele especula pra cacete, tá? Quando ele vai dar, como é que se fala, as entrevistas dele. E nisso o mercado ele fica num certo alvoroço e nisso dá uma certa manipulação. Essa manipulação o que induz? Os investidores ou comprarem ou venderem, tá? Os títulos japoneses, e nessa coisa dá essa flutuação, como vem acontecendo há 4 semanas atrás, que os investidores estão saindo do Japão. Noticiei isso aqui. Tá? O que aconteceu? Basicamente, o dólar chegou a 159 no Japão de novo. Até o momento aqui, tá? Chegou a 159,85. Ficou 15 centavos a chegar a 160. Então já dá para você ter uma ideia que existe manipulação cambial? Sim, existe. Tá? Só que aqui no Japão, na parte do Japão, ele tenta fazer de uma forma discreta. Para dar aquele tipo assim, aquele jeitinho malandro. Tá? Eu não posso falar que é jeitinho brasileiro, porque isso aqui está muito na cara ainda. Tá? Tem coisas piores ainda que dá para se fazer. Claro que eu não vou falar aqui, mas tem. Tá? Então tem muita coisa que dá para o Japão fazer sim. Só que o que falta? Falta malandragem. Só que a única coisa que o Japão não tem de malandragem, ele tem de mentiroso. Tá? Porque que eu vou trazer isso para você daqui a pouco. Mas vida que se segue. Mas continuando aqui. A lista de observação é uma lista de países e regiões que atendem a 2 critérios. Tá? Um critério, o primeiro deles é um grande superávit comercial com os Estados Unidos. E o segundo é o superávit em conta corrente e intervenção cambial contínua e unilateral. Fez sentido essa parte de intervenção cambial contínua e unilateral? Não, não faz sentido. Tá? Por que disso? Porque cada país ele tem sua parte de câmbio. Então se aquele país ele faz a intervenção dele ou não, é unilateral. É só aquele país. Só que nesse caso aqui eles falam unilateral porque é só o país fazendo. Só que não é o que os Estados Unidos quer. Os Estados Unidos, o que ele quer? Os Estados Unidos ele quer que ele seja notificado
que o país ali em questão vai fazer uma, como é que fala assim, manipulação cambial. Eles querem, os Estados Unidos, ele quer ser avisado de antemão que vai haver uma manipulação cambial. No caso assim da moeda. Por exemplo, o Japão, quando ele fez essas últimas intervenções para segurar a alta do dólar aqui no Japão. Se os Estados Unidos foi notificado, aí, como é que se fala assim? É uma intervenção cambial bilateral. Então, porque os Estados Unidos vai ficar sabendo, aí se os Estados Unidos der, como é que se fala assim, o aval, beleza, houve a negociação, é bilateral e acabou. Mas como o Japão, grande provavelmente, não fez isso, e só foi lá e fez a manipulação, ficou assim, só o Japão sem mais ninguém, então une, um só, une um. Então ficou um só. Tá? Então já deu para você sacar por A mais B que tem certas coisas que os Estados Unidos não estão gostando. Tá? Por isso que ele já meteu o Japão ali de novo na listinha. Desta vez, o Japão cumpriu 2 critérios. Um grande excedente comercial com os Estados Unidos e um grande excedente na balança, né? Ali na parte da conta corrente. Então, o que isso quer dizer? Que o Japão, ele, com essa parte de venda para os Estados Unidos, ele está lucrando muito. E os Estados Unidos está começando a ficar para trás naquela negociação de valores anuais, o que pode ganhar cada país. Então já dá para você ter uma ideia do que vai acontecer. É isso que você imaginou. Vai cair mais a venda de exportação de carros para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vai dar um freio nisso aí. Então já dá para você ter uma ideia do que vai acontecer com os empregos aqui no Japão. Na parte de autopeça. Vai ficar pior ainda. Se você trabalha na autopeça, você pode ter certeza que vai ficar pior. A situação já está ruim, vai piorar. Por causa desse tipo de coisa dos Estados Unidos agora. Então não existe nenhuma situação que não esteja ruim, que não possa piorar. Você viu que vai piorar? Já estou te trazendo os indícios aqui. Claro que eu tive que dar uma bruta de uma aula, uma bruta de uma explicação, já para você ficar ciente realmente da situação, como é que ela está. Então nesse ponto aqui, não é nem tanto a parte de manipulação cambial em relação ao iene, em relação ao iene e o dólar. Porque se o iene estiver fraco em relação e o dólar estiver alto aqui no Japão, para os Estados Unidos, para ele é interessante. Tá? Nessa parte. Porque os Estados Unidos ele vende muito petróleo para o Japão, tem muita coisa assim. Então, para os Estados Unidos ele é interessante essa parte? É. Então, nessa parte, ele não está enchendo tanto o saco. Mas ele está enchendo o saco por causa do quê? Esse excedente, grande excedente comercial com os Estados Unidos. Por quê? É resquício do governo Trump. Porque o governo Trump fez isso. Tá? Mas continuando aqui. No ano passado, o Japão foi retirado da lista de observação pela primeira vez desde 2016. Quem acompanha o canal deve se lembrar, tá? Que eu gravei essa matéria falando sobre isso. Desculpa. Devido a um declínio acentuado no excedente da balança, né, no caso assim, de conta corrente, devido a fatores como o iene fraco e o aumento dos preços da energia. Então o que aconteceu na época? Começou daquele boom no petróleo, tá? O iene estava fraquinho ali, começou daquele aumento do, como é que se fala? Do dólar. Aí o Japão foi lá e notificou os Estados Unidos, falou, meu negócio, o bicho está pegando pro meu lado aqui. Tá? Como é que se fala assim? Tá tendo esse aumento de energia, tá? O iene está fraco em relação ao dólar, então eu preciso mexer nessa parte cambial. E eu vou perder. Tá? Não tem muito o que fazer. Por isso que eu falo que os Estados Unidos vendem petróleo para o Japão. Então por isso que eu falo que nessa parte de iene e o dólar, não é tanto. É a parte só de compra e venda. A parte excedente. Porque nessa parte os Estados Unidos ele ia ganhar muito. Porque estava dando aquele problema com a OPEP, que lá não sei o que, como é que se fala? O Putin começou a fazer as putarias dele lá em relação aos acionistas japoneses que tinham, como é que se fala, investimentos nas petrolíferas russas, tanto que a Rússia estatizou, tá, a parte petrolífera,
que antes era privada, o Japão tinha investimentos lá. Aí a Rússia estatizou, só que ela liberou, né, para os países que quisessem continuar fazendo investimentos para fazer. Aí eu parei de acompanhar, não sei se as empresas japonesas continuaram fazendo investimentos na Rússia ou não. Mas eu sei que deu todo esse rebu. Aí nisso os Estados Unidos começou a vender muito petróleo para o Japão. Então nisso deu essa diferença na balança comercial. Tá? Os Estados Unidos ganhou muito em cima do Japão e o Japão foi retirado da lista. Tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que parte financeira. Tá? Não é tanto a parte de manipulação em si do câmbio. É mais enquanto o Japão está ganhando em relação aos Estados Unidos. Tá? Por outro lado, tá, o ministro das Finanças do Japão anunciou que o governo, né, e o Banco do Japão realizaram uma intervenção no mercado no valor de 9 bilhões de ienes em abril, até o mês passado, devido à contínua depreciação histórica do iene. Então, nisso aqui, como é que se fala? Pode ser considerado manipulação também cambial. Tá? Só que o grande problema dessa parte aqui, o que é? O Japão ele só interviu para o iene parar de desvalorizar um pouco. Tá? Em relação, só que ele não fez nenhuma medida para frear a desvalorização. O que seria a medida? Colocar juros. Colocar a taxa de juros ou de longo prazo, ou de curto prazo, ou de médio prazo. Ele não colocou nenhuma. Ele só fez a intervenção. Então o que isso pode ser considerado? Manipulação também. Porque você está manipulando o câmbio de alguma maneira. Ali. Por isso que fala manipulação cambial. Você está manipulando o câmbio para ele parar de crescer ou para ele crescer. Tá? Nesse caso foi para parar de crescer. Só que não houve nada para brecar esse crescimento. Foi só, como é que fala assim, essa parada brusca. No entanto, o relatório também sublinha a posição de que a intervenção cambial deve ser limitada a circunstâncias extremamente excepcionais com consulta prévia adequada. Então, o que isso quer dizer? Que se o Japão não consultar os Estados Unidos, basicamente ele não pode fazer uma intervenção no mercado de câmbio japonês, sem a autorização dos Estados Unidos. Então, basicamente, quem manda no Japão é os Estados Unidos, tá? De alguma forma. Porque se não fizer da forma que a gente quer, a gente vai te chamar de, como é que se fala assim, de desonesto, vamos te colocar numa lista, como é que se fala, de pessoas desonestas e eu vou brecar o seu crescimento. E o Japão, você viu que nesses 2 últimos anos está uma porcaria. E se os Estados Unidos agora está brecando o Japão de novo, você já sabe o que vai acontecer. Problema de inflação alta. Dólar alto. Exportação, se cair a exportação, como pelo visto vai cair aqui, que os Estados Unidos vai brecar as exportações de carros do Japão para os Estados Unidos, vai ter menos horas trabalhadas e menos empregos nas autopeças aqui do Japão. Então já dá para você ter uma ideia. E o Japão, basicamente, ele é quase todo movido a autopeça. Porque o Japão ainda não fez aquela transição que eu havia falado tempos atrás. Quando deu o princípio do coronavírus, eu havia falado já. Quem acompanha o canal deve se lembrar que o Japão deveria ter feito essa transição para parar de ser um país totalmente dependente das autopeças. Porque a partir da hora que ele é dependente disso, se der uma queda automobilística, basicamente para o Japão. Foi o que aconteceu quando deu a época do coronavírus. Você vê que muita gente se lascou nessa época. E você vê que agora está ficando ruim, porque deu o problema da Mazda e o problema da Toyota. E agora vai vir os Estados Unidos com isso. Só que nessa parte, como é que fala? Eu estou trazendo isso para você, já para você ficar ciente da situação. Só que eu não vi outras mídias reportando esse tipo de coisa. Mídias brasileiras, que eu falo assim, não mídia japonesa, mídia brasileira. Então já dá para você ter uma ideia que tem certos sinais de mercado que eu trago para você que mais ninguém está trazendo. Então, na hora que a situação começar a degringolar aí, as pessoas não sabem o motivo que está acontecendo para a queda.
Ainda pior que o Japão está na parte de emprego, parte, como é que se fala assim, e parte cambial. Aí vão acusar Deus e todo mundo, tá? Mas não sabe a real da situação e não está fazendo nada para tentar mudar a situação. Por quê? Porque não sabe. A partir da hora que você tem informação, você já consegue tomar certas decisões. Igual, por exemplo, será que eu continuo na autopeça ou não? Será que eu mudo de ramo? Você tem essas tomadas de decisões que podem te salvar lá na frente. Porque se você tem uma venda, você não está vendo nada, você está igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. Só que na hora que a água bater na bunda, a água não bate só na sua bunda, a água bate na bunda de meia dúzia junto. E essa meia dúzia junto é o que vai fazer concorrência com você na hora de procurar um emprego ali na frente. Quem tem esse tipo de informação, ela consegue fazer isso com menos concorrência. Porque ela consegue fazer assim, preciso trocar de emprego, quero ganhar mais. Só que eu estou empregado ainda. Então o que ela consegue fazer? Ela consegue procurar um emprego com calma, que é o melhor para ela, que ela considera o melhor para ela. Diferentemente dela ficar desempregada e entrar num estado de desespero para pegar qualquer coisa que oferece na frente para ela não passar fome depois. Só que nisso que ela pega qualquer coisa que está na frente dela, ela está sujeita a tudo. Como pode estar pegando uma coisa muito bacana, muito boa, mas como pode estar pegando uma coisa muito ruim, muito porcaria, que vai fazer ela pagar os pecados dela naquele serviço. Por quê? Temporariamente, porque até ela conseguir ver uma coisa melhor e ter um dinheiro para ela se manter até procurar essa coisa melhor. Só que nisso está pagando pecado dia após dia. Você vê a diferença que você pode aprender no caminho do amor ou no caminho da dor? Tudo isso que é informação. Por isso que nós vivemos na era da informação agora. Informação é uma coisa muito importante. Informação é o maior bem que você tem, até maior que dinheiro. Porque se você tem dinheiro, mas não tem informação, você não consegue trabalhar aquele dinheiro para aquele dinheiro crescer. Mas se você tem informação, você consegue, mesmo com pouco dinheiro, começar a fazer aquele dinheiro crescer. Trabalhar para você. Usem sempre aquela ideia do Tio Patinhas. Tá? Eu acho aquela ideia da Disney, do Tio Patinhas, uma coisa muito fabulosa. Fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar pelo dinheiro. Isso é possível? Muito. É o chamado renda passiva. Muita gente desconhece essa palavra. Renda passiva. Renda passiva o que é? Ele está entrando dinheiro para você ali, sem você ter que levantar um dedo. Isso é possível? Muito. Muito mesmo. Só que isso depende do quê? Só de você e busca de informação. Por isso que a informação é importante. Tá? Mas, continuando aqui. O ministro das Finanças, né, disse aos repórteres no dia 21, porque você viu que os Estados Unidos soltou a lista no dia 20 e o ministro das Finanças soltou no dia 21. Que ele tem que parar para analisar, ver o que os Estados Unidos está falando para depois soltar um prospecto. O superávit em conta corrente e o superávit comercial com os Estados Unidos são avaliados com base em critérios mecânicos. Se um país estiver excluído na lista, isso não significa que a parte da política cambial será considerada um problema. Por isso que eu falei que nessa parte, que não é a parte da manipulação cambial que é o problema. É o problema que os Estados Unidos está perdendo dinheiro em relação às exportações. Porque o Japão está comprando menos dos Estados Unidos. Simples assim, o Japão está comprando muito menos dos Estados Unidos. Porque está saindo caro para ele importar as coisas. Porque o dólar está muito alto. Então a parte de commodities é muito cara. Então o Japão ele tem que comprar o mínimo possível. Tanto que você vê que eles estão falando que o governo vai intervir agora. Tá? Ele vai dar um novo subsídio de 3 meses. Gravei aqui, tá? Trouxe a notícia até antes do Kishida vir a público e falar isso. Trouxe isso antes do Kishida, hein? Pra você ver só. Então já dá para você ter uma ideia que grande provavelmente o Japão ele vai comprar petróleo ou a parte mínima. E nisso que pode ser que dê, o governo falar, começa a racionar a energia porque pode ser que dê problema de energia. Tá? Pode ser que dê. Porque na época do coronavírus, nos invernos, o governo vinha falando, raciona a energia porque pode ser que falte.
Porque dependendo, ele está no limite dos 3% ali, de margem de garantia. O governo cansou de alertar, eu cansei de alertar aqui no canal. E você vê que o governo está dando problema com combustível de avião. Por sinal de que o governo estava comprando pouco. Porque ele já estava com noção dessa parte cambial. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B. Tem muita coisa que acontece nos bastidores que não é passado assim, tá? Para o público. Mas na hora que passa, a corda já está arrebentando. E é a hora que eu venho correndo trazer isso para você. Por isso que eu falo para as pessoas, quer ficar bem, como é que se fala assim, antenado às políticas do Japão, ficar bem informado, acompanha sempre os vídeos do canal. Porque quando tem algo assim, um pouco mais escabroso, que eu vejo assim que vai refletir na vida das pessoas de uma forma assim, bem intensa, eu costumo trazer, tá? Principalmente quando é parte política de governo. Quando é uma coisa assim, meio café com leite, eu nem trago, tá? Mas quando é uma coisa assim que realmente o bicho vai pegar, eu trago isso aqui. Você pode ter certeza, vai afetar o quê? Muitas autopeças aqui do Japão. Na conferência de imprensa, né, após a reunião do gabinete, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, disse: o excedente da conta corrente é avaliado mecanicamente comparando com um valor determinado padrão, o que significa que os Estados Unidos vê a política cambial do Japão como um problema. Então é aquilo que eu estou falando, você vê que está todo mundo batendo em cima do que eu estou falando também. O problema não é nem a política cambial, é as perdas que os Estados Unidos está tendo de compra e venda em relação ao Japão. Tá? Porque o Japão, com dólar alto, está comprando menos dos Estados Unidos. Simples assim. Então, como os Estados Unidos está comprando muitos carros do Japão, está perdendo. Tá? No que diz respeito à política cambial, com base na ideia de flutuação excessiva, os movimentos desordenados podem ter um impacto negativo na estabilidade. Palavras dele, tá? Não é minha. Vou falar de novo. No que diz respeito à política cambial, com base na ideia de flutuação excessiva e movimentos desordenados, podem ter um impacto negativo na estabilidade econômica e financeira. Continuaremos a manter a comunicação estreita com as autoridades monetárias dos Estados Unidos e de outros países. Então você vê que o próprio responsável do gabinete-chefe ali, tá? O secretário-chefe, o porta-voz, já está avisando. Pode dar um impacto negativo na estabilidade econômica e financeira. O que é isso? Já deu para você sacar. Parte de empregos e etc. Né? Então, se der algum outro grande problema com a Toyota, com algum outro montador aqui, já dá para você sacar por A mais B. Então, aquela ideia da Toyota parar e só voltar depois do dia 31 ali, tá, de julho, só que isso é uma data fictícia que nem eles sabem quando que eles vão voltar, como eu noticiei aqui no canal, já dá para você ter uma ideia que eles já tinham sido notificados de alguma maneira. Só que eles têm que dar uma brecada nas despesas. Como é que você dá uma brecada numa despesa? Você inventando uma calamidade, dependendo. E aí, o que o governo japonês fez junto com a Toyota? Por isso que eu falo que tem muita coisa que o governo japonês estava fazendo que parecia, como é que fala assim, teoria da conspiração. Só que você vê esse tipo de relatório, você vê esse tipo de coisa com que estava batendo com a Toyota, que estava acontecendo, eles já estavam sabendo disso há muito mais tempo. Então já dá para você sacar por A mais B que dependendo dessa história da Toyota não vai dar um final bom para muita gente. Tá? Como eu havia falado, só de empresas diretas da Toyota são mais de 1.300. Diretas. Isso fora indiretas. Então, com as indiretas ali, você pode colocar o triplo. Imagina esse monte de gente sendo afetado. Vai dar uma nhaca nessa economia, mas vamos lá. Na conferência de imprensa, após a reunião do gabinete no dia 21, o ministro das Finanças, Suzuki, disse: a lista de observação é um resultado de uma avaliação mecânica baseada em certos valores, padrão, e mostra que os Estados Unidos veem a política cambial do Japão como um problema. Eu entendo que isso não significa, né, como é que se fala assim, tudo isso. E ele acrescentou: com base na ideia acordada do G7
Em outros países acordados, que ele fala assim, questão de acordos, tá? Não é que a pessoa acordou, tá? São acordos, porque a gente tem que especificar muito, porque é complicado, tá? Esse tipo de coisa. Tem pessoas que interpretam as palavras muito no pé da letra, tá? Então, não é bem isso. Por isso que eu já procuro trazer certas, como é que se fala assim, interpretações já para a pessoa ficar ciente. Mas continuando aqui. De acordo com a ideia acordada pelo G7 e outros países de que a flutuação excessiva e movimentos desordenados podem trazer um impacto negativo na estabilidade econômica e financeira, continuaremos a manter a comunicação estreita com as autoridades monetárias de cada país, incluindo os Estados Unidos. Mas aí é aquela velha história. Se o Japão sabe, se ele sabe que o próprio ministro das Finanças está fazendo, por que eles não fizeram nada? Eles deixaram chegar no pé que deixou. Por quê? Porque é sacanagem, é a tal da manipulação cambial. Porque eles estão com aquela ideia de sair da deflação. Então eles ficam nisso. Só que nisso já deu para você sacar por A mais B, que é manipulação cambial. Tá? Também. Então praticamente te deu uma aula sobre manipulação cambial. Que ela pode ser muito mais profunda que isso, que eu não vou aprofundar, porque aí eu já vou ensinar a fazer mutreta. Aí não pode. Até porque está nas regras do YouTube. Se você ensinar a fazer coisa errada, tá? O YouTube não compactua com isso e dá problema. Vai trazer sanções para você. Então você não pode ensinar coisas erradas no YouTube. Igual, por exemplo, tem aqueles canais que ensinam a fazer pirataria, alguma outra coisa assim. Isso é errado. Se alguém denunciar ali, tá? Dá problema, dá muito problema. Então já vamos aqui, tá? Vamos para o índice de preço ao consumidor, até porque a partir do dólar está enroscado aqui para dar o loading na página, está meio complicado, então vamos pular a matéria. Ó, se você entende Nihongo, dá uma escutada só. Isso é meu computador não me fazer parar de passar vergonha. Mas é uma miséria, meu irmão. Ó, escuta. Você vê que não vai. Aí clica de novo. Não foi de novo. Aí a gente clica de novo para ver. Vai, miséria. Vamos lá. Aí você vê como é que é. Você vê como é que a gente passa vergonha? Como é que fala assim? Não é nem como é que não é nem à vista, como é que fala assim? É a prazo. Essa miséria. Mas vamos lá, na hora que ele resolver falar aqui. Vai, miséria. Tinha que mostrar a repórter comendo kakigori, mas é uma miséria. 都内の老舗和菓子店ではかき氷をおよそ 10% 値上げしました。値上げをした美味しいものが変えられません。他のもので抑えながら、お財布をそうですね、相談しながら。値上げの理由は原材料費の上昇、氷やソースの原料となるトルコ産のあんずなども値上がりしているということです。ただ、そのすべてを販売価格に上乗せすることはできていません。本当に心苦しいところございます。ですので、ギリギリのところでどうにか価格設定をして皆様に喜んでいただけるように、一人でも多くの方に召し上がっていただけるように企業努力はしております。Por que eles colocaram como é que se fala assim, uma parte da reportagem sobre o kakigori ali? Porque eles estão frisando os aumentos nos produtos, os aumentos na parte de, como é que se fala assim, do soço em cima do kakigori, da água, da parte de luz, da parte de maquinária. Então eles estão colocando tudo isso ali. Tá? Então eles estão frisando bem. E kakigori nada mais é, para quem não sabe o que é, raspadinha de gelo. Você pega o gelo ali, você raspa, depois você vem com calda ali, uma calda de fruta ou calda artificial mesmo, joga em cima ali um leite condensado e come aquele gelo picado,
tá? Com aquela cauda. Isso é kakigori. Tá? Então, como era para ser algo barato, tá? Então eles frisam isso aqui, mas não é. Não está ficando mais barato. Então você vê que tem kakigoris, dependendo dos locais, que sai mais caro que o bentô. Para você comer um monte de gelo triturado, sai mais caro que um bentô. E faz lógica um negócio desse. Um bentô que a gente fala o que é? Marmita. Sai mais caro que comer comida mesmo. Faz lógica um negócio desse, não faz. Tá? Por isso que eu quis trazer isso para você, já para você ter uma ideia. Mas vamos lá. O índice de preço do consumidor, que analisa a evolução dos preços de bens e serviços, né, e servidos consumidos em casa, excluindo os alimentos frescos, que estão sujeitos a grandes flutuações devido ao clima, aumentou 2,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Tá? A taxa de aumento expandiu-se pela primeira vez em 3 meses, diz a lenda. Tá? Então isso quer dizer que tem 3 meses que não sobe nada no Japão. Tá? Você acredita nessa mentira do governo, né? Mas vamos lá. De acordo com o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o índice de preços ao consumidor de maio, excluindo alimentos frescos, ficou em 107,5, tá? Com a base de aumento de 2,5 em face ao mesmo mês do ano passado. A taxa de aumento aumentou 0,3 pontos em relação ao mesmo mês, né? Em relação ao mês anterior. Devido aos fatores como o aumento da sobretaxa de energia renovável, sim, você tem que pagar uma taxa sobre a energia renovável do Japão, que é adicionada às tarifas de eletricidade com custo na difusão de energias renováveis. As tarifas de eletricidade aumentaram 14,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Japonês, o que é isso? Além da taxa de energia que você paga, você ainda paga uma sobretaxa, que já vem incluída ali na sua conta, de energia renovável. Então, além da taxa normal de energia, você tem que pagar a taxa de energia renovável, que talvez você nem use, mas você é obrigado a pagar. Tá? Porque já vem incluso na conta ali, e muita gente desconhece. É igual a tal da taxa para a conservação ambiental do Japão. Ela já vem inclusa na, como é que se fala? Na taxa de residência ali, no caso, no imposto residencial, só que muita gente desconhece. Só que essa taxa já está inclusa. Então a taxa que já é cara, ela fica mais cara porque o governo ele infla suas contas, colocando mais contas sobre conta. Já dá para você sacar que o troço é tenso aqui no Japão. Então o governo ele infla suas contas cada vez mais. E sem que as pessoas percebam. Por isso que aquela ideia, quem constrói casa no Japão, ou quem tem condições de pegar uma casa com painel solar, para dar essa desmamada do governo, é a melhor coisa que ela faz na vida. Na vida dela. Aí japonês sai caro, sim, sai caro. Só que a princípio sai caro. Só que só de você dar essa desmamada, se você conseguir fazer uma casa off-grid, o que é uma casa off-grid? É uma casa desvinculada à rede de energia da região. Então sua casa é totalmente autônoma na parte de energia. Tem condições de fazer isso? Tem. Vai depender do projeto, suas baterias de armazenamento, etc. Mas tem condições sim. Tanto que tem a parte off-grid, tem a híbrida e a on-grid. Tá? Tem essas 3 classificações na parte de energia solar ali, que é muito bacana. Tá? Tanto que tem casas que além da energia solar, tá? Elas colocam aquelas torres de energia eólica, só que não tão grandes, claro, mas que geram uma certa quantidade também, para fazer junção ali. Então dá para fazer uma casa totalmente off-grid? Dá! Ou dá para fazer híbrida. Tá? Ali, meia off-grid e meia, como é que se fala? Meia off-grid e meia com energia, meia on-grid, dá híbrida ali. Tá? Então isso é bacana, isso pode ajudar a pessoa também, ajuda. Então se ela ficar só com o mínimo, tá? Ela ainda vai pagar essa taxa, mas é muito menos. Por que eu falo esse tipo de coisa? Que isso aí vai ajudar muito. Se der algum problema de desastre natural, por exemplo,
e cortar a parte de energia daquela região que a pessoa mora ali, se ela for totalmente off-grid ou híbrida, mais movida para o off-grid, se der algum problema de desastre natural e perder a energia, a casa dela não perde energia, a casa dela continua funcionando. Por isso que eu falo assim, que tem certas práticas que parecem que saem caras, mas ajuda muito. É uma questão de visão. Esse é meu ponto de vista, que ajuda muito. Mas, vida que se segue. Tá, continuando. Tanto que eu procuro sempre usar alguma coisa assim com energia solar, igual, por exemplo, eu tenho aqui minha bateria, tá vendo? Eu tenho minha bateria com energia solar. Parece uma coisa besta. É uma bateria, um power bank com energia solar. Porque quando eu preciso sair, alguma coisa assim, eu deixo ela no painel do carro ali, tomando sol, carregando, e eu vou usando. Já me economiza um pouco. É uma coisa besta? É uma coisa besta. Mas me economiza. Tá? Mas, continuando aqui, por isso que eu falo, economia não importa quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Então, se você tiver condições de economizar, por que não? Tá? Devido a fatores como o aumento na sobretaxa de energia renovável, que é adicionada às taxas de eletricidade com custos de difusão de energia renovável, as taxas de eletricidade aumentaram 14,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, em comparação ao 1% do ano passado, em relação à parte retrasada ali. Tornou-se positiva pela primeira vez em 1 ano e 4 meses. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que o bicho está pegando. Por outro lado, excluindo alimentos frescos, que aumentaram 3,2%, tá? O crescimento desacelerou, tá? Durante 9 meses consecutivos, desde setembro do ano passado. Então eles estão falando que os preços estão diminuindo, o aumento está cada vez menor no Japão, diz a lenda. É o governo falando. Tá? Mas você vê que está tendo um aumento. Você vê que, se você colocar aumento de 3,2% para agora, se você somar os outros aumentos, praticamente é juros sobre juros. Os aumentos aqui do Japão. Não dá aquele aumento, daquela espaçada de tempo, depois vem aumento. Não, o troço praticamente assim, é cavalar, assim, poc. Como é que as pessoas aguentam? Observando os itens que aumentaram em alimentação, excluindo alimentos frescos. Tá? O suco de fruta aumentou 28,5%, o senbei, aquele biscoito de arroz, tá? Aumentou 16,9%, o caril, né? No caso o peixinho lá, aumentou 15,8%, o arroz uruti, né? No caso assim, que exclui o koshirikari, aumentou 10,3%, e produtos importados como carne bovina aumentaram 7,4%. O ministro de Assuntos Internos e Comunicações disse: espera-se que um aumento de preços da importação devido ao iene mais fraco tenha um impacto sobre os preços até um certo período de tempo. Isso vai se refletir nos preços e serviços. Então ele falou até um certo período de tempo, mas ele não especificou a linha do tempo. Então, dependendo, a linha do tempo dele pode durar um dia, como pode durar 100 anos. Como ele não especificou. Então já dá para você sacar por A mais B que o bicho vai pegar. Sim. Tá? Então você vê que aqui, eu encerro a parte de aumentos aqui, mas já deu para você sacar por A mais B que o pau vai torar. Ainda o pau está torando na parte de aumentos e eu falo para você, tome cuidado. Tome cuidado, porque você vê que o aumento que vai estar agora, em julho vai ter o aumento, em agosto já vai vir as medidas do governo. Então eu só peço para você uma coisa, para você que mora aqui no Japão. As contas de julho, presta muito bem atenção nas contas de julho. Porque basicamente seria isso que você teria que pagar sem a ajuda do governo. E essa ajuda do governo, a priori, tá, vai ser apenas de 3 meses. Pode ser que o governo estenda isso, tá? Se ele vê que o bicho vai pegar para o lado dele, etc., em relação ao consumo e etc., pode ser que ele estenda isso por mais algum tempo. Mas a ideia inicial é 3 meses só. Então, se você reparar nessa conta de julho, tá, que você teria que pagar ela integral, é o que você teria que pagar daqui para frente.
Então, se você a conta de julho sua vier muito alta, eu sugiro a você a usar esses próximos 3 meses para reduzir essa conta de alguma maneira. Mudar seus hábitos, mudar seus gastos, alguma coisa dentro de casa, porque em cima dessa ideia de julho que você vai ter como exemplo, é o que vai se seguir daqui para frente. Então, se essa conta de julho vier extrapolada, eu sugiro que você tente dar uma regulada na sua vida financeira, porque senão você não vai aguentar. Aí é a hora que você vai precisar de procurar um novo emprego. E você tá vendo aqui, tô te mostrando que o emprego aqui no Japão tá cada vez pior. E com essa parte que o Japão está sendo considerado manipulador cambial, vai piorar ainda mais os empregos aqui do Japão. Porque a parte de exportação vai piorar mais com força e com certeza. Porque se os Estados Unidos já está brecando o Japão aí, vai parar as vendas para os Estados Unidos de alguma forma diminuir, e nisso vai diminuir as horas trabalhadas, porque vai ter menos pedidos. Fora que as empresas já têm um certo estoque acumulado e precisa desovar esses estoques. Então até desovar esses estoques, a pessoa já ficou parada um certo tempo. Porque quanto mais piorar para desovar esses estoques, mais pedidos de trabalho vai demorar para aparecer. Então já dá para você sacar por A mais B, diretamente ou indiretamente, muita gente vai ser afetada aqui no Japão. Então, se você tem seu emprego, pisa no freio, quer trocar de emprego para ganhar mais por causa desse tipo de fator que eu estou trazendo para você, procura com calma, tá? Sem ter que fazer as coisas atropeladas. Porque na hora que tiver que fazer as coisas atropeladas, praticamente você tem que pegar qualquer porcaria que te oferece. E nisso você vai estar pagando pecado, né? Dependendo de uma forma até desnecessária. Mas, tá? Vamos com calma aí. Então eu encerro aqui essa parte do IPC, tá? A parte de aumentos. Aí agora aqui eu vou trazer aquela parte que eu falo para você que o Japão está mudando, tá? A parte trabalhista aqui do Japão, e ele vai começar a exigir Nihongo para sair para emissão de vistos. Só que isso aqui é só a ideia inicial, tá? Que me chamou muita atenção. Porque geralmente quando o governo japonês ele tem intenção, ele solta uma ideia inicial. Na época do coronavírus, na época do Suga, então ele foi mestre para fazer isso. Ele soltava algumas coisas, passava 2, 3 meses, ele vinha com a bomba depois. Tá? Foi igual a ideia do elegibilidade também. Ele vinha soltando, ele vinha falando assim aos poucos, eu fui lá e soltei. Pof! Rapaz, eu fui xingado de tudo quanto é nome naquela época. Né? Até minha 5ª geração para frente aqui, dos meus próximos, como é que fala assim? Descendentes que eu não vou ter, que por enquanto eu não tenho filhos, tá? Já estão amaldiçoados, tá? Por causa daquela história da elegibilidade ali. Mas na época foi um rebu danado, tá? Mas o que era? O governo soltou indícios, eu fui lá e soltei, tá? Aí depois veio a bomba, não durou muito tempo, veio a bomba, tá? Aí na hora que veio a bomba, aí o pau comeu, e comeu muito pro meu lado. Mas, vamos lá. Em resposta à promulgação da nova lei que estabelece um novo sistema de formação de emprego para trabalhadores estrangeiros, tá? O governo reviu o roteiro para concretizar uma sociedade de coexistência. Palavra. Aqui a palavra-chave, coexistência, coexistir. Duas ou mais pessoas juntas, coexistência, tá? Igual, por exemplo, você coexiste com a sua família, com os seus vizinhos, etc. Tá? Com os estrangeiros e revisou a língua japonesa, né, como preparativo para um ambiente de aceitação para os trabalhadores estrangeiros, incluindo medidas para melhorar a qualidade da educação. Então, grande provavelmente, eles vão começar a exigir Nihongo para visto de trabalho japonês, mas por enquanto eles estão falando só para essa parte dos trabalhadores da Ásia, sim, mas isso não quer dizer que não possa se expandir para outros setores. Da mesma forma que quando saiu a lei que era para abolir o visto permanente,
saiu antes dessa lei aqui. Eles já haviam feito a lei, tá? Para tirar os vistos permanentes de quem estava devendo. Eu trouxe aqui no canal, tá? Isso. Deu um rebu danado também. Aí depois passou um certo tempo, começou a aparecer relatos de pessoas que estavam realmente perdendo visto, tá? Um visto permanente por dívidas na prefeitura. Só que nisso ainda, essa lei não tinha entrado nessa parte do visto dos trabalhadores, que foi aprovada agora. Mas essa lei, como é que se fala assim, da parte do visto permanente, que eles estavam revogando os vistos, já estava em vigor já há um certo tempo na imigração. Tanto que eu havia noticiado que as prefeituras, elas estavam obrigadas a passar os dados dos estrangeiros para a imigração. Então você vê que acontecem certas coisas que parece besteira, que as pessoas não dão valor. Mas eu pego aquilo ali, eu já solto. Ó, vai dar problema. Puf. E dito e feito. E agora isso aqui não vai ser diferente, porque eles já estão falando do Nihongo aqui. Então, grande provavelmente, eles vão pegar isso aqui como plano piloto. Dependendo da situação desse plano piloto aqui, ele pode ser que expandam para outros vistos, exigindo o Nihongo. Porque eu vou ler de novo aqui. Tá? Em resposta à promulgação da nova lei que estabelece um sistema de formação e emprego para trabalhadores estrangeiros, o governo reviu seu roteiro para concretizar uma sociedade de coexistência com estrangeiros, entre japoneses e estrangeiros, e revisou a língua japonesa para preparar um ambiente de aceitação de trabalhadores estrangeiros, incluindo medidas para melhorar a qualidade da educação. A lei revista sob o controle de imigração, que foi promulgada esse mês, abole o sistema de formação técnica de estagiários e estabelece um novo sistema de formação e emprego que visa formar trabalhadores estrangeiros ao nível de competências específicas. Só trocaram o nome, tá? De estrangeiro ou estagiário para competência específica, que são reconhecidas como tendo competências especializadas. Em resposta a isso, o governo realizou uma reunião de ministros relevantes do gabinete do primeiro-ministro Kishida lá e reviu o roteiro, tá? Com o objetivo de concretizar uma sociedade em que as pessoas coexistam com os estrangeiros. Então, para coexistir, precisa comunicação. Para ter comunicação, precisa saber o que? Nihongo, porque aqui é a terra deles. Simples assim. Não é eles que têm que aprender português. Não, nós temos que aprender Nihongo. Tá? Verdade seja dita. Entre estas, a fim de criar um ambiente para aceitar os estrangeiros, consideraremos iniciativas para apoiar o aprendizado da língua japonesa antes de vir para o Japão. Então eles têm que aprender lá antes de vir para cá. Não é vir para cá e aprender aqui. Vou ler de novo. Tá? Entre essas, a fim de criar um ambiente para aceitar estrangeiros, consideraremos as iniciativas para apoiar a aprendizagem da língua japonesa antes de vir para o Japão, medidas para encorajar as empresas que aceitam a melhorar suas competências na língua japonesa e um sistema de trabalho e de formação. Ponto. Não preciso falar mais nada, né? Então, eu sugiro que se você pretende vir para o Japão, comece a estudar Nihongo, porque se der uma mudada no visto, porque isso aqui já vai mudar para o visto de trabalhador. Mas para os outros vistos, se der uma mudada, você já está, como é que se fala, preparado. E você pode tirar com base no visto de Yonsei, tá? A priori, que é grande, é o que eles vão pedir, acredito que seja a priori, que não seja tão pesado. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão está mudando, e eu estou trazendo essas mudanças para você, tá? Queira sim, queira não, acredite sim, acredite não. Tá? Das outras mudanças que eu noticiei, todas vingaram. E essa daqui, grande provavelmente, vai vingar também. Principalmente se tratando de Nihongo. Tá? E eu vou encerrar por aqui, porque já está dando 1 hora. E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. Tá certo? E Maido!